Bom, gente, eu vou começar aqui as dúvidas. Eu vou apresentar aqui a minha tela, vou mostrar a lista de exercícios e, em seguida, vou discutir um pouco sobre os exercícios. Alguma dúvida específica já? Bom, com relação à lista de exercícios, está aqui apresentada. Vocês estão vendo a minha lista apresentada? Pessoal, alguém tem que falar comigo, que eu não estou olhando o chat. Bom, com relação ao primeiro exercício da lista, apresente estereoquímica de todas as duplas dos alcenos através do sistema EZ. Alguma dúvida sobre esses exercícios? Se nós vou mostrar aqui com relação a esses exercícios, vou fazer alguns só para ilustrar. Nós temos que separar a molécula em duas partes, cortando a dupla, e determinar quem tem maior número atômico em cada carbono que contém a dupla. Então, nesse primeiro carbono, bromo e cloro. Quem tem maior número atômico? Bromo. Então, eu considero ele como maior prioridade. No caso, hidrogênio e carbono, eu tenho também que o carbono tem maior prioridade. Então, portanto, eu tenho que, ao longo, se eu comparar agora, se eles estiverem em lados opostos, é uma dupla R. Se estiverem do mesmo lado, dupla Z. Então, se eu fizer isso para todos, bromo e iodo. Quem tem maior número atômico? Iodo. Agora, quem tem maior número atômico? Carbono ou carbono? Quando dá empate, a gente vai para o próximo conjunto de átomos. 3 hidrogênios, e aqui eu tenho 2 hidrogênios e um carbono. Então, tem um átomo que tem maior número atômico. Então, eles estão do mesmo lado. Vou fazer um corte na molécula agora. E comparar, os asteriscos estão do mesmo lado. Então, dupla é Z. Para esta molécula, eu vou fazer um corte um pouquinho virado, porque já está carbono, carbono. Empatou. Aqui eu tenho 3 hidrogênios, aqui eu tenho carbono, carbono, hidrogênio. Então, maior número atômico deste carbono
Agora aqui eu tenho hidrogênio e carbono. Então, par número atômico nesta posição. Lembre que se tem duas duplas, cada dupla tem uma designação de. Essa dupla é E, porque estão de lados opostos. Notem que eu vou fazer. Vou separar assim agora. Ela está um pouquinho virada a dupla, então eu faço dessa maneira. Da mesma forma, eu faço para essa outra dupla. Então, se eu pegar e cortar ela no meio, agora eu vou esquecer a designação anterior e vou olhar, olha. Eu tenho hidrogênio e carbono. Então, com relação a esta dupla, nesta porção. Então, eu vou apagar esse daqui, para não confundir, e vou agora por esses dois carbonos. Carbono ligado a três hidrogênios, carbono ligado a hidrogênio, hidrogênio, carbono. Então, ele tem maior número atômico. Tem um átomo que tem maior número atômico. Então, também é uma dupla trans. Notem. Então, é. E assim por diante. Vocês vão fazer para todos. Então, essa dupla é. Eu vou fazer para todos aqui. Só mostrar para vocês. Vocês façam com mais calma. Essa dupla é. Essa dupla aqui, eu tenho cloro e carbono. Então, cloro tem maior número atômico do que o carbono. Então, essa dupla é Z. Se eu pegar este caso aqui, esta dupla é E, e esta dupla aqui é Z. E por último, todas as duplas aqui são E. Todas. Tá? Não faço a dupla no ciclo, porque não tem necessidade de fazer a dupla no ciclo. Tá? Então aí está a primeira questão. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Bom, só estamos eu, a Maria Eduarda e. Só eu e a Maria Eduarda. Maria Eduarda, você tem alguma dúvida específica? Bom, como só está você, se você tiver qualquer dúvida, eu não vou ficar fazendo o exercício aqui, todos os exercícios só para. Então, eu vou. Vamos passar a lista aqui, ó. E aí, se você tiver alguma dúvida, eu faço exercício, mas, já que ninguém está interessado na aula de exercícios, no exercício 2 em geral, algum problema? Lembrando, vou, vou repassar um pouquinho aqui. Este primeiro exercício, esse primeiro, o mecanismo é 2, assim, assim como
esse de baixo. O restante são mecanismo não. O produto da reação de cima, majoritário, é o produto mais substituído. Regra de Zaitsev. O produto na reação de baixo é uma base volumosa, então é a exceção à regra de Zaitsev. O exercício de baixo, o produto majoritário é a eliminação é 1, sem rearranjo. Aqui, o produto ocorre rearranjo. E aqui, foi feito em aula, nós temos que o produto majoritário, fora os outros produtos possíveis. Por exemplo, o produto de rearranjo, com relação deste produto. Ou expliquei na aula. Tudo bem? Isso, né? Eu só vou terminar de passar aqui, pelo menos para ter esse registro aqui do que eu fiz, tá? Com relação ao próximo exercício, exercício 3, vou comentar esses dois primeiros. Até se você quiser sair, não tem problema que eu estou gravando, eu vou colocar no site, no Drive. Com relação a esse exercício, nós temos os produtos majoritários. No primeiro caso, esse, e no segundo caso, esse. A diferença é a presença de peróxido. O mecanismo da reação de cima é iônico e o mecanismo de baixo ele é radicalar. Ou seja, são mecanismos diferentes. Vou mostrar aqui o meu banco de mecanismo. Só achar eles. Nós temos aqui que o primeiro mecanismo como ele é iônico, ele é exatamente igual a esse mecanismo. A dupla ataca o hidrogênio, formando o carbocátion secundário ou primário. O carbocátion secundário é mais estável, portanto, na segunda etapa, o íon brometo vai atacar o carbocátion nesta posição muito mais rápido do que na outra posição. Então, esse é o primeiro mecanismo de adição de HX. Na reação seguinte, deixa eu só ver onde está.
adição de HX na presença de peróxido, o mecanismo é radicalar. Adição de HX na presença de peróxido, o peróxido ele faz uma clivagem na presença de luz ou calor, formando um radical. Esse radical vai reagir com o hidrogênio do HBr, formando o radical bromo. Esse radical bromo radical bromo porcaria. O radical bromo vai reagir com um elétron da dupla ligação, formando um novo radical. O radical pode estar na posição primária ou na posição secundária. Na posição secundária é mais estável, porque ele é estabilizado pela vizinhança, e na sequência ele reage com o hidrogênio, formando um novo radical bromo. Então, esse produto é majoritário devido à estabilidade do radical no carbono secundário. Por isso, o bromo está na posição primária. Continuando aqui na lista, eu vou falar um pouco sobre essas três reações. Onde? Eu tenho, primeiro, adição de ácido sulfúrico, pois não tem água. Se tiver água e um pouquinho de ácido sulfúrico, vai ser adição de água. E se tiver a possibilidade de ter rearranjo, vai acontecer um rearranjo. Então, são mecanismos muito parecidos. No primeiro caso, como não tem água, só para recapitular, H+, e no segundo caso, como eu tenho tem água, está na forma do H3O+. Então, o mecanismo para essa reação também já foi amplamente discutido. Então, nós temos, deixa eu só achar onde está, que esteja assim. Aí eu começo a aplicar a regra de Markov no código. E só um minuto para eu achar, tá lento esse meu computador. Adição aos senos. Temos aqui um exemplo de adição de água. Não era aí que Bom, vou mostrar aqui a adição de água. Sempre
Voltando aqui no exercício, só para mostrar. Tem o alceno, tem o ácido. Pode ser outro ácido. Aqui ácido fúrico ou ácido fosfórico, o HCl. Por exemplo, nesse segundo caso, ou no terceiro, que já está pronto aqui. Par de elétrons da hidroxila. Só aumentar um pouquinho aqui. Deixa eu chamar geral aqui. Par de elétrons da hidroxila. Captura o hidrogênio. Ou, se tiver água, H3 ou mais. Se tiver sem água, H+. Do hidrogênio, fica protonado, se torna um bom grupo abandonador, liberando água, e na etapa seguinte, forma dupla. Lembrando que para a regra de Markov-Nikov, é formado o carbocato mais estável, ou seja, o hidrogênio vai entrar no carbono mais hidrogenado. Tá? Essa é a regra de Markov-Nikov. Então, nesses três casos aqui, tem primeiro ataque da dupla hidrogênio, formação de carbocato secundário, HSO4- atacando. Aqui eu tenho H3 ou mais, então eu tenho água, muita água. O hidrogênio entra na extremidade, formando um carbocátion terciário. Água ataca o carbono, o carbocátion terciário. Nesse terceiro caso, ocorre rearranjo. O hidrogênio entra na extremidade, forma um carbocato secundário. O grupo CH3 migra para o vizinho, formando um carbocation agora terciário, que aí forma a água, vem, ataca esse carbocation terciário. Bom, continuando nesta reação aqui de bromação, também a mesma coisa, dupla, ataca um bromo, liberando brometo, aqui formando o íon bromônio, que é o bromo ligado aos dois carbonos ao mesmo tempo, e o segundo bromo vem e ataca pela face oposta ao bromônio, sempre formando uma trans. Por último, a oximercuração e a desmercuração. Eu vou mostrar esses mecanismos que estão aqui. Também foram discutidos em sala, então eu não vou entrar muito em detalhe. Achei que é essa redução de ácido fúrico, que é o exercício 2, 3, quarto, adição de água. Esse foi que a menina pediu. Bom, continuando aqui, vamos achar os últimos três exercícios, na realidade, estão aqui. Hidroboração, oximercuração, desmercuração e adição de água catalisada por ácido. Aqui, partindo do mesmo material de partida, eu tenho a formação do produto Markov-Nikov através da oximercuração e desmercuração, da hidroboração e oxidação, produto anti-Markov-Nikov e, por último, produto de rearranjo. Então, mudando a metodologia, eu consigo mudar a posição da entrada do hidroxilo. Na oximercuração e desmercuração, o mecanismo, a formação, primeiro, da reação da dupla, que é a base de Lewis, no ácido de Lewis, ataca o mercúrio,
formando um pseudo-carbocátion, por isso não tem rearranjo. Em seguida, uma molécula de água ataca o carbocátion nesta posição e desprotona. Primeira etapa, oximercuração. Depois, a desmercuração na presença de boradrito de sódio e hidróxido de sódio, que eu não peço o mecanismo das vantagens seletiva e da posição Markovnikov, posição correta, né? Olhando dessa forma. Desvantagem que ela ocorre em duas etapas e tem mercúrio. Na reação seguinte, que é a hidroboração, a característica aqui é um pouco diferente, porque não é um hidrogênio H+, agora, é um hidrogênio que tem características negativas. Então, na primeira etapa, há a reação da dupla com o boro na extremidade, devido a efeitos estéricos, e o hidrogênio é transferido para o carbono vizinho, como está mostrado aqui no estado de transição. Isso ocorre 3 vezes, formando o primeiro produto, que é da hidroboração. Na segunda etapa, que é a oxidação, pois está na presença de peróxido e vai ser introduzido um oxigênio na extremidade da molécula. Então, o peróxido, na presença de hidróxido de sódio, forma esse íon de sódio do peróxido, que ataca o boro, que é a porção positiva da molécula. Aqui ocorre que este carbono que está ligado ao boro tem tendências negativas, ele quer se transferir para o oxigênio, doando esse par de elétrons e liberando o íon hidroxila da ligação ao peróxido. Lembrando que o peróxido tem 2 oxigênios e cada um são 2 elementos eletronegativos, então está tendo uma disputa aqui de pares de elétrons que faz com que não seja favorecida essa ligação do peróxido, por isso que ele é muito reativo. Isso vai acontecer 3 vezes. Então, acontece uma vez e mais 2 vezes. Notem que o boro, agora, o oxigênio está entre o carbono e o boro. Na etapa seguinte, os 3 íons hidroxila liberados vão atacar este boro, liberando o alcóxido orgânico com a porção orgânica que veio lá da primeira reação, o alceno, que captura o hidrogênio do ácido bórico 3 vezes também, formando o produto com essa estequiometria de 3 vezes para cada molécula de BH3. Então, essa é a hidroboração. Então, chegamos aí na parte final das reações. Agora, por último, nós temos uma discussão sobre os compostos aromáticos. Aqui, lembrando que 4N mais 2 4N mais 2 o número de elétrons π, 4N mais 2 o número de elétrons π, sendo que se N for maior, maior ou igual a zero, pode ser aromático. Além disso, para ser aromático, tem que ser planar, ter duplas conjugadas, ciclo ou ter orbital
vazio ou cheio. Tal. P, vazio ou cheio, para poder isso. Então, aqui, lembrando que a dupla, eu considero 2 elétrons, carga negativa mais 2 elétrons, carga positiva não considero mais nada. Então aqui eu tenho 2 elétrons pi, aqui eu tenho 6, aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 6, aqui eu tenho 6, mas eu tenho um carbono sp3 que não permite ressonância. Aqui eu tenho uma carga positiva que permite a ressonância também, 6 elétrons pi, n igual a 1. Aqui eu tenho 8 elétrons pi e aqui eu tenho 10 elétrons pi. Bom, aromático, aromático, não aromático, aromático, não aromático, aromático, não aromático, aromático. E é isso. Obrigado. Então, foi isso, gente. Tchau, tchau. Já vou postar lá na página.